Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Com Fatos e Argumentos. E hoje a gente vai trazer um tema importante, que é 95% das empresas, quando vão implementar um projeto de BI, erram nessa etapa. Solta a vinheta e vem com a gente. Assis, cara, a gente vê diversas empresas, principalmente nesse contexto de tecnologia para tudo que é lado, tentando implementar BI, né? E a gente sabe que BI você consegue fazer de diversas formas. Contratar um ERP que mostra um dashboard é uma forma de fazer BI, obviamente, em um contexto de complexidade de análises muito menor, né? Você tem formas de utilizar Excel, né? Mas uma forma que está sendo amplamente discutida hoje em dia é através de ferramentas especializadas para Business Intelligence. Por exemplo, né, o Power BI. E a gente vê hoje, quando a gente conversa com diversos coordenadores de áreas, donos de negócio, fala, cara, não funciona BI dentro da minha empresa, já tentei. E a gente percebeu que existe uma etapa que está fazendo com que isso aconteça, né? E qual é essa etapa, cara? O que a gente pode falar sobre isso e como que a gente garante que o empresário que está assistindo a gente consiga implementar o BI de forma assertiva dentro do seu negócio? Então vamos lá, quando a gente vai tratar dessa etapa, a gente precisa só ter um entendimento um pouquinho anterior do para que serve um projeto de BI, Perfeito. Porque aí a gente entende o que é etapa. Porque o projeto de BI ele é uma forma de você solucionar um problema. Ou solucionar uma velocidade que uma área precisa tomar uma decisão, solucionar, às vezes, um indicador que uma área não vê. Não sei do que se trata isso. Então, esse é o objetivo do BI, porque muita gente entende o BI como só uma inovação em uns gráficos. E aí, por que você está fazendo BI? Não, para inovar, para ter meus gráficos aqui, para eu conseguir ver. Tem muita gente que implementa BI para deixar numa tela, numa sala, numa televisão, para as outras pessoas verem que esse cara trabalha com indicadores e dados, mas na verdade não trabalha. E aí fala até que é data-driven, mas quando você vai tomar uma decisão assim, não, eu acho que é isso, pelo meu faturamento do mês anterior eu vou fazer isso. Cara, você pode estar vendo um indicador, só que você tomar alguma decisão só vendo aquele indicador que é algo mais genérico, vamos dizer assim, você não está tomando decisões baseadas em dados. Você só está vendo um indicador e tentando melhorá-lo conforme a sua imaginação. Vozes na minha cabeça. Vozes na minha cabeça. E aí, então, o que a gente traz dentro desse contexto, né? A parte de implementação do projeto de BI, quando você erra, você não erra durante, você erra antes. Antes da implementação. E por que antes da implementação? A gente diz que é na etapa de levantamento do que é sucesso para o projeto de BI. Ou seja, a etapa que você mais erra para poder desenvolver BI e acaba tendo uma experiência ruim com BI é o levantamento do que é sucesso. Porque sucesso pode variar muito dentro do projeto de BI. A gente tem empresas em que nós desenvolvemos um projeto de BI que eles já desenvolviam BI dentro da empresa, eles já tinham indicadores, porém quando eles iam apresentar para o cliente, o cara tentava acessar um dado, filtrar uma tela e travava tudo. Sucesso para eles não era montar um indicador específico, não era montar uma visualização específica, não. Sucesso para eles era automatizar a etapa de tratamento dos dados para que o indicador que eles já mostravam para o cliente deles ficasse mais rápido, mais performático e eles não tivessem ali aquela situação chata de estar na frente do cliente e todo mundo esperando o número carregar na tela. Perfeito. Então, a definição do que é o sucesso do projeto, eu acredito que seja exatamente esse ponto de virada para que o projeto de BI dê certo. Até porque, quando a gente fala de Business Intelligence, a gente está falando sobre tecnologia, né? E dentro da empresa, você utiliza a tecnologia para ser mais eficiente e quando a gente tem mais eficiência, a gente está visando mais lucro, né? Só que assim, você tem que entender qual é a complexidade do seu negócio. E entendendo a complexidade do negócio, você vai adquirir as ferramentas certas de tecnologia, né? Por exemplo, você, colocando em um exemplo assim mais genérico,
a gente precisa matar uma barata. A gente tem diversas formas de matar uma barata. Eu consigo matar uma barata com chinelo, mas eu consigo matar uma barata também com um tiro de 12. Sim. Você tem que ser mais eficiente entendendo como que você quer fazer isso, né? Então, com a tiro de 12 vai resolver, mas você pode ter um pouco mais de custo. Então, dependendo da complexidade, como que você vai resolver o seu problema, você vai adotar estratégias diferentes e, obviamente, cada estratégia vai ter custos diferentes. Então, por exemplo, se você decide que o seu sucesso é apenas automatizar e ter performance dentro de a visualização de alguns números, você vai poder adotar, por exemplo, nesse sentido a gente fez o com Power BI, né? Mas se o sucesso da sua estratégia de Business Intelligence for olhar primeiramente os macros indicadores, talvez um Excel já resolva o seu problema. Exatamente. Certo? Então você tem que entender a complexidade do seu negócio, entender também a arquitetura de tecnologia que você vai utilizar e aí sim implementar uma estratégia de BI. E assim, se você é um gestor, e aí agora a gente está falando sobre como que a gente entende qual é a complexidade do seu negócio para utilizar BI com ferramentas específicas ou não. Se você é um gestor e você não sabe mais qual é o gargalo principal dentro da sua operação que está impactando os macros indicadores, talvez esse é o momento de trazer ferramentas mais específicas e aí sim trazer uma inovação para o seu negócio. Perfeito. Eu acho que está muito vinculado à questão de ter o entendimento do que é a dor e a partir dessa dor definir o que é sucesso para atingir essa dor. Por quê? A questão de definição do que é sucesso para o projeto de BI, ela impacta positivamente o desenvolvimento do projeto de BI. Porque digamos o seguinte, você sabe qual é a sua dor. Cara, a minha dor hoje, por exemplo, é a minha área comercial, que eu quero ver a minha performance dos meus funis. Eu tenho mais de um funil e eu quero ver, cara, a pessoa quando sai desse funil e entra nesse outro, o que está acontecendo, como é que está a minha conversão entre os funis, entre as etapas e tudo mais. Beleza, são alguns indicadores que podem ser um pouco mais complexos, porque envolve você extrair relatórios do sistema, você pode usar ferramentas mais complexas, porém, para que você tenha o atingimento dessa dor, para que você consiga vencer isso, você precisa ter clareza de o que você de fato quer ver. Porque, por exemplo, às vezes a gente entra e a pessoa fala assim, a minha dor é minha área comercial. Ou seja, a pessoa tem na cabeça que ela quer ter esse entendimento do funil, porém dentro da área comercial você tem milhões de métricas que você pode avaliar. Pô, beleza, a minha conversão do funil é uma delas, mas eu posso estar trabalhando com questão de tempo no funil, posso estar trabalhando com questão das fontes. Será que eu quero ter essa conversão analisando diferentes fontes de lead ou não? Será que eu quero ver o impacto de uma determinada etapa ou não? Então, tudo isso faz parte da área comercial. Perfeito. Porém, pode não ser uma métrica que vai definir o sucesso para você. Isso acaba acontecendo quando você só chega e fala, eu quero um projeto de BI para minha área comercial e vai. Uhum. Porque o que impacta negativamente no projeto? Você entrega para a pessoa que está desenvolvendo só a área comercial. E agora essa pessoa ela tem bilhões de possibilidades. E aí, às vezes, ela não faz alguma métrica que você não passou para ela como sucesso de projeto, e aí isso fica meio perdido, jogado, e aí agora você precisa falar para a pessoa o seguinte, que desenvolveu, olha, de tudo isso que você desenvolveu, 80% na verdade eu não quero, e eu quero isso aqui que faltou. Então, é uma falha de comunicação enorme que vai impactar muito negativamente a experiência do desenvolvimento do projeto de BI, porque a experiência é muito importante. Por quê? Porque não é fácil implementar BI no sentido de levantar requisitos, no sentido de ter um entendimento de que você de fato precisa atender, no sentido de que você precisa ter uma pessoa que vá automatizar a extração dos dados, que vai fazer o cálculo e tudo, e aí você ter uma experiência ruim e desprender tempo durante tudo isso, vai fazer com que você tenha percepções negativas para o desenvolvimento de um projeto de BI. Aqui na Fato a gente até já falou sobre isso, né? Mas a gente desenvolveu um índice de maturidade de gestão que são 5 níveis, né? O primeiro e o segundo é onde a maioria das empresas estão. O segundo, especificamente, de forma mais ampla. Que é o quê? Você tem diversos sistemas dentro do seu negócio, você trabalha com esses dados, só que você não consegue personalizar para tomar de decisão.
E uma próxima etapa que a gente sempre fala para o nosso cliente, que pode ser uma porta de entrada para o BI, é você pegar um sistema, né, e começar dentro de um departamento. Né? Por exemplo, a área de BI, ou você olhar só para a área financeira, que é um gargalo grande, que você não consegue gerenciar os indicadores. Mas, por exemplo, se a sua complexidade e a sua necessidade e o seu sucesso for você gerenciar toda a sua empresa, você vai precisar de uma robustez e uma ferramenta de tecnologia para garantir o sucesso disso. Né? Então, por exemplo, se você só olhar para a área de BI, só a área comercial, talvez a gente só vai utilizar uma API, um sistema, um banco de dados e não vai precisar fazer nenhuma integração com outros sistemas. Agora, você quer integrar, saiu da área comercial, vai para o financeiro e a minha análise financeira tem que impactar dentro da área operacional, isso tudo vai precisar que você tenha uma estrutura de tecnologia muito maior. E assim, a gente sempre recomenda que você vai precisar de ter um time específico para fazer com que tudo isso seja conversado, seja integrado e que dê continuidade, né, nas suas análises. Eu acho que só para te complementar, que é importante dentro desse contexto, que é o seguinte, eu acho que casa muito com a questão de definição do sucesso. Muita empresa, quando vai começar a implementar BI, já quer abraçar o mundo. Exato. Ou seja, a pessoa não está nem pronta ainda para ler, às vezes, uma métrica de uma área em específica e ela já quer que todas as áreas da empresa conversem integradas e isso, aquilo, sendo que, na verdade, nem a sua operação está registrando de forma coerente para que o sistema financeiro converse com o sistema comercial, por exemplo. Então, eu acho que isso que você trouxe é de suma importância porque o desenvolvimento do BI dentro da empresa e da boa experiência dele envolve você ter um entendimento de, cara, é algo que ele é construído, ele é um organismo vivo. Assim como a sua empresa muda processos, muda pessoas, muda tudo, a área de BI ela é uma forma de você metrificar essas mudanças. Então ela também é um organismo vivo. Então você não precisa, no BI, inicialmente, já tentar integrar todo mundo. Cara, vamos começar com o financeiro? Opa, vamos começar com o financeiro. Vamos começar com o comercial? Vamos começar com o comercial. Depois a gente vai galgando e vai evoluindo até para poder visualizar o seguinte. Olha, se a gente fizer o comercial dessa forma, quando for fazer o financeiro, vai precisar desse ajuste na operação para fazer alguns cadastros para a gente conseguir integrar essa informação aqui e aí sim chegar no indicador que você quer. Então, de novo, voltamos para a definição do que é sucesso no projeto. Agora, ok, se você no início do projeto já quer abraçar o mundo, já quer, cara, integrar tudo, já tem a ciência de que você precisa ter isso muito claro na definição do sucesso. Você quer integrar o financeiro comercial, ok, você quer integrar o quê do financeiro com o comercial? Você quer ver dentro dos fechamentos do comercial o que aquilo pode impactar na sua previsibilidade de caixa? É isso que você quer ver? Ou você quer ver do faturamento que você está tendo lá no financeiro, qual que foi o comportamento das negociações dessas pessoas específicas dentro do funil? Então é muito importante a gente ter essa clareza. E aí, por muitas vezes, né, a gente vê pessoas indo para a área de dados, né, empresários querendo saber um pouco mais dessa área de dados e você, cara, hoje tem 50 mil cursos, né, para você aprender as ferramentas de BI, mas poucos cursos falam sobre esse tipo de situação, que é entender o sucesso de acordo com a necessidade do negócio. E aí até algo que a gente está trazendo de inovação aqui dentro da Fato, e se você quiser, vai estar disponível lá já no próximo mês, que é o seguinte, a gente vai reunir pessoas que estão nessa situação, que estão querendo implementar BI, só que não conseguem tangibilizar o uso da tecnologia, quais são as ferramentas necessárias de acordo com a sua necessidade e a parte de implementação. E aí a gente vai trazer isso dentro de uma reunião mensal, onde as pessoas vão estar discutindo em contextos de negócios diferentes, em contextos de tecnologias diferentes, em contextos de arquitetura de tecnologia diferente, em contextos de análise diferentes, e todo mundo vai estar se ajudando ali, como se fosse um mastermind. Então você vai, além de conseguir ser mais assertivo,
conseguir se capacitar, né, com coisas que esse tipo de cursos, os cursos que estão dentro do mercado não te possibilitam. E aí sim, dentro dessas discussões que a gente está trazendo, a gente sempre vai bater diferente. O que é o sucesso? Por que você está fazendo isso? Por que a área comercial precisa de um BI e não um Excel? Será que o Excel ele não vai te ajudar? Não, ele não vai te ajudar porque ele não está me atendendo, porque eu preciso ver a minha análise de conversão por fonte, por vendedor, dentro de um período específico, para que no próximo mês, vamos dizer, dentro da minha empresa tem uma sazonalidade de vendas, eu consiga ser mais assertivo nas estratégias que eu for fazer. Não, cara, olha como que é complexo esse tipo de análise, ao invés de só estar olhando os números genéricos. Então, a nossa ideia é trazer esse tipo de discussão e esse tipo de entendimento para você que você quer inovar dentro do seu negócio? Perfeito. Mas a gente precisa entender quais são a complexidade e quais são as ferramentas de tecnologia para isso. E o porquê que você está fazendo isso, né? Porque inovar por inovar, pode ser que você não esteja fazendo nada. Você está só gastando o seu tempo para construir algo que, cara, você tem um problema para usar esse algo Sim. E solucionar. Então, eu acho que isso é interessante porque a parte de BI, quando a gente sempre traz isso aqui no nosso canal, né? Ela abre a cabeça das pessoas. Só que quando essa parte de BI abre a mente e a gente, cara, agora a gente pode fazer isso, isso, aquilo, você tem que tomar um pouco de cuidado se isso que você está pensando agora, se vai realmente trazer alguma coisa relevante para você, né? Então, cara, a gente tem alguns exemplos de pessoas que foram pensando em umas análises que elas queriam fazer e que a gente, ao final, pegou e falou, não, legal, dá para fazer essa análise, mas você, cara, vai mudar o que na sua vida você ter esse número disponível 85 vezes ao dia? Nada. Sim. Então, é interessante essa dinâmica que a gente vai trazer desse modelo de mastermind, dessa roda de conversa com essas pessoas que estão implementando, porque é muito importante você ver a vivência que outra pessoa teve, né, nas implementações de BI. Por quê? Cara, a implementação de BI ela é impactada até pelo porte da empresa. Sim. A gente já implementou BI em empresas muito pequenas e já implementou BI em empresas enormes. Não é igual. Não é a mesma coisa. Tem empresas pequenas que eles não estão tão preocupados, às vezes, com o nível de governança de dados. Pô, para eles tanto faz se a área comercial vai estar vendo o dado da área financeira, às vezes eles nem têm essa distinção. E um usuário para todo mundo já está valendo e está ótimo. Diferente de empresas que são muito maiores, que tem um time de vendas robusto com diferentes líderes, e aí um líder não pode ver a informação do outro e tudo mais. Então tudo isso, né, impacta ali no desenvolvimento e é importante você ter essa vivência e esse contato com pessoas que desenvolvem. Por quê? A parte de implementação, bem como a gente comentou aqui, possui como maior erro uma etapa antes da implementação, que é a definição do sucesso. Então, para que você no meio do caminho não tenha que virar um barco enorme de tudo aquilo que você já desenvolveu, essa roda de conversa vai ser bem interessante para a gente ter esse contato e essa troca de ideias ali do melhor cenário para essas implementações. Perfeito. E assim, para finalizar, galera, tecnologia ela é uma ferramenta que vai trazer eficiência e maior lucratividade para o seu negócio. Só que ela também é muito tendenciosa. A gente tem hoje diversas formas de implementar tecnologia dentro do seu negócio. Porém, né, você precisa realmente saber o que você está fazendo com aquela tecnologia. Muitas vezes a gente vai tentar fazer alguma coisa, se a gente não definir, vai ficar obsoleto, não vai adiantar nada, você vai ter gastado dinheiro, você vai ter gastado tempo e que a sua experiência vai ser ruim, né? E acaba que você pode até dar a culpa na tecnologia, mas na verdade era só o sucesso que você tinha que ter definido antes. E aí você acaba tendo uma experiência ruim em algo que realmente impacta positivamente as empresas e agora você vai deixar de usar. Porque você só vai lembrar, caramba, foi ruim, foi isso, foi aquilo. Então eu acho que, cara, ter muita atenção em vou implementar um projeto de BI, vou implementar BI na minha empresa, na minha área, vou integrar tudo, não vou, mas vou trabalhar com dados na minha empresa, o que é sucesso? Perfeito. O que dor você quer resolver e dentro dessa dor, o que é sucesso para aquele projeto em específico. Porque a sua área de BI vai ser um sucesso se você, a partir de pequenos projetos, construir
sucesso por sucesso, toda essa área na empresa. E aí, antes de terminar, eu vou deixar um link aqui, que é um formulário com 9 perguntas rápidas, só para você entender em que nível de complexidade e maturidade de gestão por dados você está. Porque para você começar a fazer, começar a implementar as tecnologias certas, você precisa saber onde você está. Então, vou deixar o link aqui abaixo, rapidinho você responde e você tem o resultado na hora via e-mail. E qualquer coisa, você pode entrar em contato com a gente também, porque antes de a gente fazer qualquer projeto, a gente conversa, entende qual a arquitetura de tecnologia, quais são as suas necessidades. A gente vai fazer essa consultoria de escolher as melhores ferramentas dependendo do que você precisa para resolver um problema que você está passando. Beleza? E se você gostou desse vídeo, a gente tem até um ponto importante. Muita gente que assiste o nosso conteúdo e está gerando valor ali no dia a dia ainda não é inscrito no canal. Verdade. Então, clica no botão, se inscreve, curte, compartilha e a gente vai estar trazendo mais conteúdos desses para vocês aí no decorrer do tempo. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu.